Irmãos, companheiros da Congregação Espírita André Luiz, boa noite. Hoje nós estamos com a tarefa de realizarmos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Para iniciarmos nossa reunião virtual e harmonização dos nossos pensamentos e sentimentos, vamos proceder à leitura de um trecho da página Brilhe a Vossa Luz, do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Após a leitura da página, então nós faremos a prece inicial, a fim de agradecermos a Deus e pedirmos proteção para todos nós. Então, vamos à página. Brilhe vossa luz. Então, Emmanuel fala assim: meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Há quem se nutre de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de aflições e de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro. Elas traduzem simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação nem profecia, é apenas convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe oferece, ofereçamos a instrumentabilidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Vamos à nossa oração. Então, oremos. Senhor Deus, de infinita bondade, mais uma vez nos reunimos em nome do nosso Cristo Jesus, para agradecermos pelas nossas vidas e pela realização desse trabalho
para a iluminação de todos nós. Pedimos a presença dos benfeitores espirituais para nos amparar, nos intuir e na certeza de que estão conosco, compreendendo o momento pelo qual passamos, com o carinho de sempre para conosco e com muita compaixão. Eles nos assistem, nos consolam. Então, Senhor, abençoe a nossa reunião, abençoe a todos, principalmente aqueles que sofrem, acometidos por essa enfermidade, nos lugares próximos e nos mais distantes ao redor da terra. Ampara, protege, consola. Que assim seja. Passemos então ao nosso estudo. Candeia sobre o alqueire. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Evangelho segundo o Espiritismo, passagem de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. E a nossa proposta é verificarmos os significados desta parábola, que começa com o pronome ninguém. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia. Normalmente nós temos esse pronome como um pronome indefinido. Só que nessa passagem, colocado desta forma, ele tem um sentido diferente. De acordo com a semântica da língua, ele apresenta um sentido de negação, de exclusão. Ou seja, podemos interpretar assim: não tem lugar ou tempo algum que alguém possa acender uma luz e escondê-la. Ou seja, ninguém acende a luz para em seguida escondê-la, simplesmente porque é inútil. Uma coisa anula a outra. E esse termo vai nos indicar uma certeza, né? Que todas as vezes que nós apresentarmos ou estivermos com uma luz, nós deveremos apresentá-la, iluminar a todos, né? Porque é a função da luz, iluminar a todos. Vamos ver um outro trechinho da parábola. Ter acendido uma candeia. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia. Aqui nós observamos a ação, o trabalho, o esforço. É o nosso processo de evolução. O ato de fazer a luz acontecer, né? É necessário
manusear a candeia, colocar nela o óleo, o pavio, acender o pavio. Então, é a ação. A candeia, ela precisa de combustível. E a candeia, ela simboliza, ou seja, no sentido próprio, é a lamparina. Uma candeia é uma lamparina ou um lampião. No sentido figurado aqui da concepção do Evangelho, Jesus quer dizer que a candeia é a luz, é o conhecimento, é o entendimento das verdades espirituais. Para a candeia ser acesa, é necessário combustível e pavio. São insumos que se gastam, que devem ser repostos, né? Isso nos faz lembrar que devemos ter a vontade firme, a continuidade, a perseverança, o ideal de fazer a luz. Esse ideal nós devemos alimentar, né, todos os dias. É necessário, porque é necessário nós repormos o pavio e o óleo diariamente. Quando lemos um livro, preparamos um estudo, ajudamos alguém, realizamos um trabalho no bem. Ou seja, quando acendemos uma candeia, quando acendemos uma luz, somos nós os primeiros a nos beneficiarmos. Por exemplo, o momento atual nosso, em que toda a humanidade se questiona o que fazer, como fazer, né? Com certeza vai nos levar, quando passar o questionamento, né? Passar o espanto, vai nos levar a segurarmos firmes, bem firmes, uma candeia acesa, né? Seja para o aperfeiçoamento pessoal, seja para o auxílio ao próximo. Então, nós vamos sair beneficiados depois de tudo isso. Então, essa luz da candeia, que é o conhecimento, que é a fé esclarecida, a fé raciocinada, a fé espírita raciocinada, essa luz, ela pode variar de intensidade, né? De modo que o cientista, ele vai iluminar o mundo com os medicamentos, uma vacina, conhecimento lá dos corpos, dos micro-organismos, né? Os líderes das nações vão buscar a união entre os povos para que todos sejam beneficiados. Os filósofos, os artistas, os religiosos, né? Cada um no seu setor.
Iremos expressar os sentimentos, iremos expressar os nossos conhecimentos para melhor explicar o momento. O nosso esforço pessoal não deve ser menor na busca da luz interior, né? Porque às vezes nós pensamos assim: eu não sou cientista, eu não tenho uma missão, eu não tenho uma posição relevante. O que eu posso fazer, né? Podemos buscar a luz interior, né? Nós podemos buscar a nossa iluminação. Então, esse esforço pessoal que nós fazemos na busca da nossa luz pessoal e na iluminação do outro, nos faz crer que se deve haver um progresso material, né? Igualmente há um progresso espiritual para nós individualmente e para a coletividade. A crise porque estamos passando nesse momento nos recorda o fato de que não podemos parar, não podemos nos dar por satisfeitos como que já realizados. Precisamos avançar. E o conhecimento satisfatório de ontem, hoje se encontra todo ou quase superado, né? Estamos aí diante de uma doença que não há cura ainda para ela. E aí nós somos levados ao movimento, à ação, à busca de soluções, né? Algo nos diz assim, nos dá um empurrão, né? Estamos muito parados, evoluindo muito num setor, parados na parte moral, na parte espiritual. Então, nós sofremos um constrangimento enorme, uma necessidade gigantesca de acendermos a nossa luz para o nosso benefício, para o benefício dos outros. Todos nós, sem exceção, os que têm posições de relevo e nós outros pequeninos, que apenas cuidamos de nós, da nossa família, daqueles que estão ao nosso redor. Essa tarefa é para todos. E vendo a luz maior dos outros nessa troca, né? Nos conscientizemos das nossas limitações. E vendo a luz menor do outro, respeitemos e ajudemos. Voltando à parábola, nós temos: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Esse trechinho, cobrir com um vaso ou um cesto, isto é, acender a candeia, acender a luz e cobri-la. Então, cobrir a luz, não revelar
o conhecimento que temos, o que isso denota em nós, senão egoísmo ou comodismo, né? Tão prejudicial a nós mesmos e ao próximo. Ninguém vai ser beneficiado se a luz ficar embaixo do cesto, embaixo do vaso, embaixo do alqueire, né? Que são termos sinônimos, né? Podemos dizer assim. A nós, pelos motivos que nos levam a agir desse modo, né? O egoísmo, isso já é um prejuízo enorme. É a presença de um defeito do espírito, né? Um vício muito grande. Ao próximo, porque retarda a sua evolução. Então nós não estaremos contribuindo com a obra de Deus. Não estamos sendo solidários. Não estamos fazendo a vontade de Deus, que quer o nosso progresso. Então, acender uma luz para em seguida cobri-la é inútil. Com certeza ela vai se apagar, né? Porque quem fez lá o 2º grau sabe que o que queima também, que faz com que a chama persista, o oxigênio está sendo consumido ali junto. Se cobrirmos com o vaso, o oxigênio acaba logo e o que acontece com a chama? Se apaga, né? Isso simboliza o quê na nossa parábola? O conhecimento parado, estacionado, que não frutifica, que fica improdutivo. Num outro ensinamento de Jesus, ele fala de uma figueira que secou porque não produzia figos. Então, uma luz escondida que tende a se apagar é uma figueira seca. Um conhecimento contido que não é usado em benefício de alguém, de ninguém, é uma figueira seca. Vamos a outro trecho da parábola. Mas põe-na no candeeiro, a fim de que todos que entrem vejam a luz. Então vamos ver a palavra candeeiro. Temos a candeia e temos o candeeiro. O candeeiro, no seu sentido próprio, é um suporte de madeira com base ou pé, onde se põe uma candeia, que é o lampião ou a lamparina. Então, um candeeiro é uma base, um suporte alto, né? Onde nós colocamos lá a lamparina, o lampião, para que ilumine toda a sala. Quanto mais alto for colocada uma luz, maior será o seu raio de iluminação. Em casa, quando nós tínhamos a nossa casa iluminada com lampião, a gente geralmente colocava no alto da parede, num prego, e ficava bem melhor a iluminação, né, do que num lugar mais baixo. Então, se a luz é o conhecimento, né? Então o conhecimento colocado ao alto revela a sua natureza superior, né?
E aqui nós estamos falando das verdades eternas do Evangelho, que é o conhecimento superior. Então, simboliza também o candeeiro, então simboliza essa luz do alto, que vem do alto, né? Das verdades eternas do Evangelho de Jesus. Então, nós podemos entender a casa espírita como sendo um candeeiro? Podemos, né? É o lugar onde nós fixamos a candeia, a luz. E essa luz vai iluminar todos que entrarem no salão, né, da congregação espírita André Luiz, ou outra casa qualquer espírita, né? Ou uma igreja que estude o Evangelho de Jesus, né? Que também faça o estudo do Evangelho. Então, esse templo, essa casa espírita, esse pode ser a nossa casa, né? No momento do culto no lar, estaremos iluminando toda a casa. Todos que entrarem receberão a luz. Também podemos ser esse candeeiro, nós mesmos, um candeeiro ambulante, se pudermos dizer assim. O nosso conhecimento, a nossa experiência, então, postos a serviço da coletividade, de encarnados e desencarnados. Nós sempre ouvimos comunicações em que os instrutores nos dizem que muitos desencarnados ficam pertinho de nós quando estamos fazendo um estudo, mesmo sozinhos, lendo o Evangelho, quando preparamos o estudo em casa, quando estamos lendo um livro de teor evangélico, eles ficam pertinho ali, absorvendo o conhecimento. Então, mesmo que nossa luz seja bem pequenina, aquela luzinha fraquinha, nós podemos compartilhar, não é? Porque não há impedimento para isso, né? Quem tem muita luz vai compartilhar com o mundo inteiro. Quem tem uma luzinha pequenininha vai compartilhar com um irmãozinho que esteja próximo. Vamos a outro trecho da parábola, aquele que diz assim: para que os que entrem vejam a luz. Se estamos em uma sala, todos os que entrarem serão iluminados. Esta sala também a gente pode entendê-la como um símbolo, né? Estamos todos no planeta Terra, todos circunscritos à Terra, ao planeta. Sabemos que é um mundo de provas e expiações, necessitado de muita luz. Então, a Terra é essa sala iluminada, na medida em que os corações de todos vão sendo iluminados e na medida em que os ensinamentos de Jesus vão sendo levados a todos os cantos do planeta. E diariamente chegam à Terra, pela reencarnação,
novos espíritos. Então, nós não podemos negar a eles a luz do conhecimento e da experiência que já adquirimos. Né? No nosso âmbito familiar, no nosso âmbito social, as pessoas que nós conhecemos, né? A congregação, né? Nós não trabalhamos pela evangelização na congregação, mesmo quem não trabalha diretamente com a evangelização, indiretamente trabalha também por ela, quando é um trabalhador da casa. Tá? Então, levarmos a esses espíritos que estão chegando, ansiosos pela luz, famintos, sedentos de luz, levarmos a eles aquilo que nós já aprendemos, aquele conhecimento que já temos. E, ao mesmo tempo, estaremos nos beneficiando, né? Formando assim uma grande solidariedade cósmica para a evolução de toda a humanidade. Né? Porque, como diz lá a oração de São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Temos ainda mais um trecho para finalizar da nossa parábola. Diz assim: pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Bom, o que está oculto só permanece oculto em que circunstância? Em consequência da nossa ignorância, né? Do nosso egoísmo. À medida que, com boa vontade, com trabalho no bem, alimentarmos a luz, a candeia, a luz se expande, as trevas da ignorância se dissipam. E a gente sabe que esse é um processo lento e que deve ser permanente. Né? Porque quando a gente ensina, faz a evangelização na casa espírita, esses evangelizandos de hoje serão os que vão dirigir amanhã, que vão levar a luz a outros. Né? Então, esse processo evolutivo de aprendizado, de iluminação, é lento. A gente sabe, por experiência própria. Mas ele é permanente, graças a Deus. Não adianta esconder. Não se pode esconder algo de todos por todo o tempo. É a lei da evolução. Né? Nós nos escondemos, não queremos aprender. Muitas encarnações foi assim. Não quisemos aprender. Fomos chamados e não quisemos. Outros aprendem e não querem realizar o trabalho. Né? E aí a gente sabe que nós vamos que ter muito óleo e muito pavio para sustentar essa lâmpada. Né? E o óleo e o pavio é a nossa própria existência, nosso esforço, a nossa renúncia,
o nosso trabalho no bem. E aí é a lei da evolução, em que as verdades vão lentamente se tornando universais.